Come and fly away with me. 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 Bem-vindo ao 11º episódio da primeira temporada. Hoje nós estamos recebendo aqui Leandro Nazaré. Como que tá, Leandro? Tudo bem por aí? Boa noite, Éder Ferraz, meu parceiro. Tudo bem por aqui? Finalizando aí mais uma semaninha pesada, mas super bem, graças a Deus. E a Covid-19? Te impactou muito ou não? Nos negócios, na vida pessoal? Então, na vida pessoal, eu adaptei, né? Que aquele desejo sempre, nossa, eu queria tanto ficar mais tempo em casa, cuidar mais da família, curtir mais o filhão que está crescendo tão rápido, né? Então, do ponto de vista pessoal, eu vejo como uma oportunidade de fato para que cada um de nós possa olhar para dentro, né? Um momento de reflexão, olhar para dentro. E se a gente estava sempre pedindo mais tempo para nós mesmos, para a família, esse é o momento. Então, assim, eu estou vendo muita gente reclamando muito da rotina do dia a dia, que é cuidar do filho, ajudar nas aulas online dos filhos, ter que arrumar a casa, ter que cozinhar, coisas que a princípio, quando você está no dia a dia fazendo seus corres, na rua você nem percebe que existem essas coisas. Então está sendo uma oportunidade boa para olhar outra área importante da vida, que é nós mesmos, a evolução de nós mesmos e também a proximidade com a família, né? Então, no meu caso, esposa e filho, e o João tá comigo aí completando hoje 80 dias de quarentena, né? Que legal. Fazendo a aulinha dele online, falando com os avós online, e a gente tá adaptando. Em relação aos meus negócios particulares, que é a fábrica e o bar da cervejaria artesanal, isso impactou muito, porque de fato os 2 primeiros meses a gente não funcionou nada, basicamente fechou, não produziu, não vendeu, né? O que tinha de estoque algumas coisas perderam, outras a gente entregou para restaurantes parceiros que estavam abertos, e nesse último mês a gente começou a trabalhar delivery, e é o que a gente está fazendo na sexta e no sábado. No Brain, que aí é a minha principal atuação, né? No Brain, pelo contrário, a gente transformou um problema em uma grande oportunidade. Então, a gente está desenvolvendo novos projetos, um novo roadmap de projetos baseado no Covid. Então, a gente precisou estacionar Legal. 2 projetos específicos, que eram projetos que a gente tinha muita interação com o cliente, casa do cliente, fazenda do cliente, isso a gente estacionou mesmo, mas surgiram novas demandas, né, durante o Covid. Então a gente está desenvolvendo coisa em saúde lá no Recife, projetos muito interessantes em São Paulo para a indústria, rastreabilidade de equipamentos em hospitais, né? E no Brain de Uberlândia trabalhando com coisas ligadas ao home office e também coisas ligadas a essas plataformas multicanais, né? Então assim, no Brain potencializou. E o Brain, só para o pessoal que está ouvindo aqui, eu tenho muitos ouvintes de São Paulo e no Rio. Às vezes eles olham meu histórico no LinkedIn e percebem que eu trabalhei numa empresa chamada Algar, e alguns não conhecem, né? Mas você explica um pouco aí o que é essa potência de Algar aqui em Minas, né? Porque em São Paulo às vezes as pessoas não conhecem, mas em Minas é uma grande empresa, e o Brain está dentro do guarda-chuva da Algar, né? Explica um pouco para nós, só para entender um pouco como funciona. Legal, é sempre uma honra falar desse grupo empresarial, né, nascido aqui em Uberlândia, Minas Gerais, né? Alexandrino Garcia é o fundador, então Algar vem das iniciais do seu nome, Alexandrino Garcia, e já estamos na 3ª geração, né? O atual presidente do Conselho de Administração é o neto do fundador, Luiz Alexandre Garcia, e nós temos como presidente de honra do Conselho o filho do fundador, que é o Luiz Alberto Garcia, vivo, né? Completou agora 86 anos de idade. O Grupo Algar, no passado, já chegou a ter mais de 60 empresas, um monte de setores diferentes da economia, mas atualmente está focado basicamente em 3 grandes setores, né? O setor de TIC, tecnologia da informação e comunicação. Então nós temos uma empresa de tecnologia, que é a Algartec, a empresa
com maior volume de gente, 13 mil pessoas, e nós temos também uma empresa de telecomunicações, que é a Algar Telecom, que é a segunda maior empresa do grupo. Nós temos negócios também na área de fazendas, no agronegócio, especificamente fazendas. Então tem a Algar Farming, né, que é fazenda da agropecuária para gados de corte e também para agricultura, do ponto de vista de milho, soja, cana, algodão. Essas são as culturas que a gente trabalha. E turismo, nós somos sócios de um grupo grande de turismo, então a gente não vai com a marca Algar, mas chama o Grupo Aviva, né? Nós temos resorts de 5 estrelas, resorts espetaculares aqui no Goiás, pertinho da gente, Caldas Novas, lá em... Pode citar, não, o nome? Pode, o Rio Quente Resorts, né? Rio Quente Resorts. Isso, e temos também a Costa do Sauípe, que é a última aquisição na Bahia, né? Então, a revitalização daqueles hotéis na Costa do Sauípe são as duas grandes unidades nossas do turismo. Se alguém não conhecia Algar, certamente conhece a pousada e conhece a Costa do Sauípe. Isso. Né? Então é um braço nosso de turismo. Nessa pandemia é o braço que mais sofre. Sim. Porque, de fato, os parques estão fechados, os resorts estão fechados e não tem perspectiva de nós, né, clientes, né, reais, né, do mundo do turismo, que dia que nós vamos decidir viajar com a família. Então, enquanto não houver uma vacina, não houver uma decisão, vamos dizer, global, a gente não vai ter confiança de ir para lugar nenhum. Sim. Então, o turismo realmente é a área mais afetada. E nós temos outros negócios, então, em novas oportunidades de negócio, que nós temos duas empresas interessantes. A Algar Venture, que investe em startups, o seu público é bastante startup, investe em muitas startups por ano, por rodada, a gente seleciona, a gente abre, né, no Brasil todo as nossas teses, mas a gente seleciona para estar conosco por ano 10, e das 10 a gente tem um histórico de investir em 2 por ano. E no braço de ciência e tecnologia, então, nasce o Brain. O Brain é um instituto de ciência e tecnologia como qualquer instituto que a gente conheça dentro das universidades, né? São Paulo, você citou, Rio, Unicamp, tem grandes institutos de ciência e tecnologia, e também tem institutos privados, né? Por exemplo, São Paulo tem o Eldorado, que é muito forte, né? Recife tem o César, que é muito forte. Então, a gente também é um instituto de ciência e tecnologia, mas privado do Grupo Algar e cativo. Ou seja, prioritariamente a gente vai gerar negócios para o Grupo Algar, diversificar o portfólio, mas também pensar em novos negócios e novas avenidas que a gente ainda não trabalha. Então, na visão de 2020 a 2022, a gente aprovou uma estratégia interessante do Brain, que a gente vai trabalhar agronegócio, indústria 4.0, saúde, smart space e produtos para o pequeno e médio empresário também. Então, as verticais de negócio que o Brain está focado nos próximos 3 anos são essas. O Brain, então, é um Labs. É como se fosse... Sim. O Magazine, por exemplo, tem um Labs, o Facebook tem um Labs, o Brain é uma unificação de ideias, né? Então você cria um monte de protótipo, você recebe ideias e idealizações e possíveis soluções de um mercado, seja comunidade interna ou externa, e você administra aquilo e potencializa isso, né? E tanto em serviços como novos serviços para a própria Algar, debaixo do seu guarda-chuva, ou em investimento em outras startups, igual você falou, que a Algar faz isso já há alguns anos, né? Que ela faz muito bem. A gente tem essa perspectiva, né, assim, que do Brain vai surgir as novas spin-offs de novos negócios para diversificar o portfólio. Porque a grande preocupação do grupo é que nesses anos todos a gente foi afunilando e chegando em 3 grandes setores, né, que eu citei para vocês, TIC, agronegócio e turismo, mas do ponto de vista de pensar Algar em 2100, o Brain surgiu dessa ideia, né, de ter um programa que a gente tem há 26 anos a pensar Algar lá em 2100, o que vai surgir de tecnologia e de negócios em 2100? Nós estamos em 2020, pensa 80 anos para frente. A gente não tem certeza de quais negócios vão sobreviver lá, mas nós temos uma certeza, que TI e Telecom vai existir fortemente, vai potencializar fortemente os negócios lá em 2100.
Então, por isso que surge o Brain. O que advém de tecnologia em volta da TI e da telecom? Então, as novas avenidas de tecnologia, né? Eu falei das 5 verticais que nós estamos focados, mas nós temos 4 avenidas de tecnologia que nós estamos priorizando em 2020, 2021 e 2022. Elas são 5G, que vai mudar a nossa forma de se relacionar com a internet móvel e a internet também Wi-Fi. Só para você ter noção, hoje a internet melhor que você pode pôr na sua casa aí vai ser uns 300 mega. E aí você vai chegar com o que a gente chama de taxa de latência, né, de alguns segundos, 10 segundos, 10 milissegundos, 15 milissegundos, né? Então, quando a gente está vendo um jornal nacional e o William Bonner chama alguém que está cobrindo algum acidente, alguma questão longe, a gente tem aquele delay, né? Quando ele chama um repórter que está na rua, tem aquele delay. Isso chama-se latência. Com 5G, a latência praticamente é zero. Então, a gente tem um laboratório de 5G no Granja Marileusa, chega a 1 GB de velocidade por segundo na ponta. Então, dos 300 vai triplicar, mais que triplicar, 1 GB na ponta no celular por segundo, e você tem a latência próxima a zero. Isso vai revolucionar o mundo. Com certeza o que você falou é verídico, né? A comunicação, ela precisa estar aliada a uma internet, vamos dizer, de uma forma mais didática aqui, né? E essa internet da operadora de telefonia, igual você falou, outras empresas também que estão entrando agora com novas soluções, igual também a Starlink, que está entrando com novas soluções, mas uma coisa é certa, para a conexão acontecer, precisa de internet, seja ela satélite, seja ela 5, 6, 7, 8Gs, não sei, até 2020 aí a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a tecnologia, ela anda a passos largos, né? Então, quando você fala, como vai ser 2100, né? Eu às vezes, quando nós vamos fazer alguma projeção daqui a 5 anos, como vai ser, principalmente como eu trabalho em tecnologia, nos fóruns onde eu discuto, aí acontece um vírus desse que depois de fevereiro a maio altera-se totalmente o comportamento, né, de uma comunidade inteira, de uma cultura. Porque ele não só alterou o nosso comportamento, ele alterou a nossa cultura. Porque agora ninguém cumprimenta mais ninguém pegando na mão. E antigamente, o brasileiro ele é muito sinestésico, né, que fala? Sinestésico, que gosta de tocar, ele gosta de abraçar, ele gosta de sentir o calor humano e de repente não pode mais. Então a tecnologia, ela surge para esses momentos. As novas soluções surgem para esses momentos. São momentos onde você tem que pensar um pouco fora da caixa e como nós vamos administrar isso de uma maneira diferente. Não é fácil, muito pelo contrário, porque foi muito disrupto. Foi uma coisa onde que você, igual você falou, você está 80 dias na sua casa com seu filho, era o que você mais queria, né? Mas ele não é só o ônus, né? Não é só o bônus, perdão. Tem o ônus também, que você fica aí, antigamente você saía, ia almoçar com seus colegas de trabalho, você conversava, tem aquele toque pessoal, aquele cafezinho à tarde que faz falta. Não adianta falar que vamos eliminar toda forma de comunicação pessoal. Não tem como eliminar, porque muitas das coisas acontecem no cafezinho da manhã, o cafezinho da tarde. Só que agora você tem que ficar o dia todo em casa, né? Então, trabalhando, e quando você deita na cama, talvez, você fica com o computador ali do lado, tá no outro lado do cômodo, tem um computador que... Então, eu acho que isso também é uma iniciativa das empresas a se preocuparem com isso, né? Qual que é o limite? Porque se deixar também, você trabalha 24 horas, eu te conheço. Mas tem que ter um limite para você não ultrapassar isso e estafar também, ficar, cara, e agora? Eu só trabalho, né? Então, por isso as tecnologias são importantes nesse momento, até mesmo para medir, mensurar, limitar, né? Limitar você também, né? Eu acho que é importante. Uma das coisas interessantes que a gente entendeu que nesse período de Covid é que a casa vai ganhar outros significados, né? Então a casa que você vinha para descansar, a casa que você vinha para confraternizar, ela já ganhou um outro significado. Então é o home que é office, é o home que é o study, é o home que é a confraternização, é o home que é o descanso, né? Você ganhou outras configurações da casa. E para isso, uma das oportunidades que surgiu foi isso.
a Algartec, por exemplo, lançou uma oferta de home office para o mercado porque ela conseguiu, em menos de 2 meses, colocar 90% do seu time em casa, né? Mais de 10 mil pessoas em casa. Então, se preparou, entendeu que a tecnologia, entendeu que é possível, conseguiu desenvolver segurança, produtividade, sistemas, mobilidade, suporte, field, tudo isso para colocar o seu time em casa. Por que não agora ofertar isso para o mercado para outras empresas que querem fazer o mesmo? Então, surge uma oportunidade para a Algartec e o Brain está desenvolvendo essa mesma oportunidade agora numa camada menor. E para empresas pequenas, e para empresas médias, e para consultores individuais, como que é essa casa? Como que é a preparação do ambiente da casa? Então a gente está chamando de Next Move Office, que é uma solução que a gente está levando para as residências do ponto de vista de eu vou te entregar um equipamento como um notebook, por exemplo, já com sistemas de produtividade, já com segurança da informação. Eu te entrego um link já com a proteção web nesse link criptografado, sem ataques de hackers, etc. Eu já entrego para o patrão visão de dashboard de produtividade. Legal. Ou seja, eu posso desenvolver um monte de coisa interessante para que ele ponha o cara em casa por tempo indeterminado, como fez Facebook, Nubank e outras empresas, e garantindo que ele também vai dar esses espaços, né? Mas isso é cultural também, porque se eu estou marcando reunião de hora em hora, não respeitando o tempo de ir no banheiro, o tempo do cafezinho que a gente falou, eu estou destruindo também a cultura das ideias que surgem desses ambientes mais leves. Então, no Brain, por exemplo, a gente abriu uma sala, que é às 4h, que é a sala do cafezinho. Então, vai ter uma sala sempre aberta, e a gente chamou, né, o cafezinho da dona Suzy, chama a sala. Legal. Porque é a Suzy que fazia o café pra gente lá no Brain. Então o cara tá cansado, tá com a cabeça cheia, ele vai entrar ali 4h e vai jogar a conversa fora, de forma virtual. Eu acabei de sair, tava numa reunião que ia começar o happy hour também de forma virtual. Nós precisamos disso, de ver gente, de ver o rostinho de cada um, de conversar coisas não empresariais, né? Porque é daí que surgem boas ideias. E esse vírus também, ele é limitado, né? Esperamos isso, né? Então ele tem uma data limite, ele tem a data de início, meio e fim, é como se fosse uma crise, né? É uma crise. Mas o mais importante das soluções essas soluções são feitas para você trabalhar de qualquer lugar, e não necessariamente na sua casa, porque às vezes as pessoas, psicologicamente falando, elas falam, cara, eu vou ter que ficar em casa todos os dias, mas se você olhar para o lado bom, o copo d'água, né, de água cheio, você vê que você pode estar no Nordeste trabalhando em home office. Você não necessariamente precisa estar na sua casa. Essa mobilidade, ela é muito importante. É uma mobilidade, por exemplo, que eu descobri há alguns anos atrás. Eu trabalhei muito para conseguir ela. E ela é muito importante quando você descobre o tempo. O tempo é muito importante. Porque quando você tem tempo para você organizar as suas coisas de uma maneira mais correta, né, fazer suas tarefas mais com uma entrega legal, você ganha tempo. E o tempo, ele não tem preço. A frase parece um pouco simples. Dr. Luiz fala uma frase linda sobre o tempo. O tempo é o único bem não renovável. Sim, e é mesmo. Vai renovar tudo, menos o tempo. Se passou, já era. E aí, então, a reformulação da cidade, né? O que vai virar São Paulo pós-pandemia? As pessoas vão querer encarar uma hora e meia para ir de trânsito, 1h30 para voltar, pagar aluguel. Eu já paguei aluguel de kitnet de R$6 mil, 26 metros quadrados em São Paulo. Mas na verdade, eu quero morar no sul, quero morar num lugar de montanhas, quero morar num lugar lindo, no meio do mato, né? Mas você quer morar num lugar legal, né? E com a internet boa, que se chegar lá, você vai trabalhar em qualquer lugar. Então a gente fala do conceito de Anywhere Office, né? Então não é o Home Office, é o Anywhere Office. Exatamente. Qualquer lugar. E mas também, eu estava falando lá das 4 avenidas, perdão, só para terminar o raciocínio. Então 5G é a primeira, a outra é a IoT, né, a internet das coisas, como isso vai se mudar a nossa relação. A gente fala com 3 ou 4 equipamentos durante o dia, mas isso vai avançar cada vez mais. Então, antes era o celular, o notebook, a TV Smart, o relógio, o painel do carro, mas agora também é assistente virtual, que a Alexa já chegou. Sim. Amanhã vai ser o seu tênis conectado, sua geladeira conectada, seu ar-condicionado conectado, todas as coisas conectadas. A gente desenvolveu coisas boas no IoT e é uma avenida importante para nós. Digital,
que aí é muito a sua praia. Dentro de digital, a gente tem machine learning, deep learning, inteligência artificial, big data, analytics, realidade virtual, realidade aumentada, um monte de coisas lá dentro. E por fim, nós temos cloud computing na sua evolução para o 5G, que é o edge computing, processar as coisas na borda. Um carro autônomo tem que processar coisa no próprio carro. Não adianta ele mandar para a nuvem e voltar a resposta na nuvem. Você tem que processamento na borda, na ponta, e a gente vai ter esse conceito de cloud muito forte quando vir um 5G. O leilão estava previsto para agora, outubro. Deve ser prorrogado um pouco, mas até 2021, 2022, nós vamos ter 5G nos grandes centros. Né? E aí esse tipo de velocidade de 1 GB por segundo e o processamento na ponta com cloud, todas as coisas vão estar conectadas, né? Não só o IoT, mas qualquer tipo de coisa vai ser autônoma também. Drones autônomos, carros autônomos, coisas autônomas de fato, né? Então é isso que a gente está fazendo lá do ponto de vista de tecnologia de ponta. E você tocou em machine learning, deep learning. Uma pergunta para você. Você que trabalha no Brain, está recebendo vários serviços, várias soluções a todo momento, ideias, né, de coisas disruptivas. Como você vê essa área mesmo de machine learning e deep learning hoje com os profissionais que você atende? Porque você não atende só Uberlândia, Minas, né? Você atende todo o território nacional e a Algar também é internacional, tem no México, tem na Colômbia, se eu não me engano. Como você atende isso? As ideias, elas vêm já prontas para você ou não vêm tão prontas assim? Qual que é a sua visão desse mercado de machine learning? É uma coisa ainda muito distante. Eu não falo da idealização, porque a idealização, cara, tipo, é muito fácil, né? Mas eu falo da execução. Como você vê isso? Sim. Vou responder a primeira pergunta. Como que as coisas chegam até nós? Né? Nós temos a escrita de teses que a gente quer resolver durante aquele ano. E a gente lança o que a gente chama de Brain Open, né? Se vocês entrarem no nosso site, braininnovation.com.br, lá vocês vão ver que tem o Brain Open, que é a chamada nossa para alguns desafios que a gente quer resolver. E os desafios estão ligados às 4 avenidas de tecnologia que eu citei, nas 5 verticais. Então, por exemplo, Machine Learning, Deep Learning, Inteligência Artificial, IoT para a indústria 4.0. Eu vejo isso como um potencial monstruoso para a indústria. Dentro do barracão, o quanto você pode pôr de automações e da própria aprendizagem das máquinas em tomar decisões específicas e aprender sozinha e dar informações de prescrever coisas e predizer coisas, que é aí que está o ouro da inteligência artificial alinhada a máquinas que aprendem sozinhas e conseguem te dar insights. Eu vejo isso muito forte na indústria 4.0 e vejo muito forte na saúde. Na saúde, nós estamos fazendo um case lá no Recife, o Brain Recife, que é utilizar o robô mais inteligente do mundo, o Watson, da IBM, que tem uma inteligência magnífica e motores de magníficos para leitura de qualquer coisa, texto, voz, imagem, vídeos, etc. Nós estamos usando ele para fazer a atenção primária do atendimento. E essa atenção primária do atendimento quer dizer fazer aquelas perguntas que quando você chega no hospital, a enfermeira lá da sala 1 vai te fazer, que é aquela perguntas padrões, está tomando alguma medicação, medir a sua temperatura, medir a sua pressão, tem alergia com alguma coisa, e a partir disso vai correlacionar os dados que você tem unificados do seu prontuário eletrônico unificado, e se lá no consultório médico você precisar for receitada alguma medicação, o robô vai voltar e vai falar se você tem uma possível reação alérgica se tomar aquela medicação ou não. Então a gente está fazendo isso, aplicando na atenção primária, é um piloto, sim, mas a gente sabe o potencial que tem o Watson aplicado à saúde, seja na oncologia, onde eles são especialistas. O Watson já foi motivo para levar vários casos aos tribunais, né, onde o paciente queria seguir a orientação do Watson e não seguir a orientação do médico, naquele melhor tratamento oncológico. E também reduzir os custos de internação e custos de alergia a partir de medicação tomada errado. A gente quer focar nessas duas coisas e eu vejo que saúde é o celeiro para testar essas coisas. Inteligência artificial, machine learning e deep learning. Agora, na indústria, você tem um desafio enorme, só que a indústria no Brasil ainda é 2.0.
A indústria no Brasil, pouquíssimas empresas estão no 4.0 de fato. Investiram em sensores, investiu em IoT, investiu em conectividade para dentro do barracão. Nós temos uma empresa aqui em Uberlândia, que é a Souza Cruz, a segunda maior fábrica de cigarros e tabaco do planeta, que é 4.0. Aí lá você vê coisas desse tipo. Né? A aprendizagem e a prescrição e predição de quando uma máquina vai estragar, parar. Então, assim, eu gosto muito de aplicar em setores que está mais maduro para aquela tecnologia. Não é em todos os setores, mas se nós pudermos pilotar em indústria 4.0 em saúde, nós vamos fazer isso ainda esse ano. Não, legal. E profissionais? Tá fácil, profissional sempre é complicadíssimo, né? Os mosca branca que a gente fala, né? Como que eu vou achar esse cara? É um mosca branca. Todos que você acha estão vamos dizer assim, estão ocupados. Estão ocupados. Na maior parte das vezes, ninguém está no mercado. E muitas vezes não no Brasil, já está trabalhando para empresa fora. A competição nossa não é mais entre os ICTs, entre as empresas de tecnologia, as softtechs do Brasil. A nossa competição com o Covid agora, meu amigo, é global. Global. É global, porque ainda mais com essa nova vertente, né, de você pode estar onde você estiver, você conseguindo executar e possuindo uma internet legal e tendo conhecimento, você pode executar de qualquer lugar. Isso. Cara, o que eu falo que conta muito pra gente, e o Brain ele é muito seletivo do ponto de vista de soft skills. Hard skill é fácil você encontrar em qualquer lugar do mundo se você está disposto a pagar uma boa hora de contratação do profissional. Você encontra qualquer hard skill para atender aquela demanda. Agora, soft skill é mais delicado, principalmente em grupo empresarial como o nosso, que completou 90 anos, né? E que esses produtos não são spin-offados como novas startups ou novas empresas. A maioria dos produtos são internalizados nas empresas do grupo. Algartec, Algar Telecom, Algar Farm, né? Então você tem que ter um alinhamento entre skills mais comportamentais, que é o soft skill, com a cultura, com o fit cultural com o grupo que você está trabalhando. E aí entra uma outra dinâmica que não é só conhecimento técnico. Sim. Por isso que eu não posso simplesmente trazer 2 indianos, 3 chineses e 4 israelenses para o projeto. Existe todo um soft skill que nós levamos muito em conta. Então, o nosso RH já trabalha no conceito de RH ágil. A nossa seleção não é mais só pautada, ou quase nunca é pautada só no hard skill, mas muito do soft skill e fit cultural com a empresa. O que eu tenho visto, que parcerias é um caminho muito estratégico. O Brain, ele dificilmente vai desenvolver hardware e desenvolver software. Sim. Então, se eu tenho, por exemplo, a Bookmaps, que pode ser um parceiro nosso para essa linha de inteligência artificial, para essa linha de robótica, para essa linha de deep learning, machine learning, eu posso contratar um parceiro que ele, com a sua especialidade, pode contratar quem ele quiser. Então, o seu desenvolvedor se relaciona com você e você tem que ter fit cultural com o meu projeto. Então, é mais fácil do ponto de vista da relação trabalhar com parcerias. O Brain só trabalha com parcerias para o desenvolvimento de software e hardware. A gente não faz isso dentro de casa. Então, a gente tem encontrado um caminho mais fácil de acelerar o go to market em relação a algumas competências que é difícil encontrar, seja em Uberlândia, seja em São Paulo, seja em Recife. Uberlândia, por conta de que sempre cobra experiência naquele tema, a gente tem pouquíssimas empresas aqui que estão usando essas tecnologias do futuro. São Paulo e Recife já é outro problema, que é encontrar as pessoas disponíveis. Existe, dentro do ecossistema de Recife, só para você ter noção, 30 mil vagas de desenvolvedores em aberto. 30 mil em Recife? 30 mil. Então, só onde a gente está, que é o Porto Digital, tem 500 softtechs. E Recife está em lockdown, né? Se eu não me engano. Saiu agora dia 31 de lockdown, mas ficou do dia 15 ao dia 31, ficou basicamente fechado. Então deu uma melhorada, eles abriram novamente agora. Mas o Brain está fechado, a gente não tem perspectiva de voltar, não. Mas é isso que eu tô falando, assim, eu acho que o caminho assertivo do Brain é pensar em parcerias estratégicas. A gente tem parceiros do tipo IBM, Amazon, Microsoft, Nokia, Huawei, grandes empresas, né? Mas nós também temos parceiros e gostamos muito de trabalhar com startups.
Que legal. Atualmente nós temos 16 startups trabalhando conosco. Não, E legal. o ano passado a gente ganhou como a empresa de telecomunicações que mais, que melhor se relaciona com startups no Brasil. É um prêmio muito importante para Claro. nós, porque a gente não quer startup para fazer POC Sim. eterna, a gente Nossa. não quer startup para pegar conhecimento do cara. A gente quer pegar o cara que esteja mais pronto, então não é aquela fase inicial, que esse cara resolva uma dor que eu tenho, um desafio que eu lancei, para mim proporcionar um go-to-market mais rápido. O que ele ganha em contrapartida disso? Ele ganha base de clientes. A Algar Telecom tem 1,5 milhão de clientes pessoa física. E ela tem 130 mil clientes pessoa jurídica. Essa base a gente pode dar para o cara a ativar a solução dele na base. Isso é o que brilha o olho de uma startup mais madura. E a gente também tem a perspectiva que, se a gente gostar muito da startup e a gente vê que para ele customizar coisas para nós seria importante um aporte financeiro, a gente tem acesso total ao Algar Venture para que o Algar Venture possa avaliar Se tornar um sócio, né? Isso, a aquisição de parte dessa empresa, né? E você falou um ponto importante também, Leandro. Eu, como startup, eu vejo muito. Eu recebo, cara, praticamente umas 3, 4 propostas por mês de empresas grandes pedindo POC. Cara, só que eles pedem 6 meses de POC. Aí só, para os nossos ouvintes, eu sei que a maioria sabe, mas POC é um teste que você faz de viabilidade do seu produto dentro da empresa, né? Para ver se vai dar certo ou não. Então, como que você pede, como que a empresa hoje consegue pedir 6 meses de teste de uma plataforma, onde o desenvolvedor vai gastar com pessoas, com estrutura, com viagens? Então, o que você falou é legal. Vocês não só querem a POC, né? Vocês querem investir no produto final. Eu acho que isso é muito importante. A gente só vai pedir POC, e pedir POC só quando a gente vai ter intenção de try and buy, né? Sim, já Testei, olhou, já gostei, vou comprar, cara. Sim. Eu não quero... E startup, o cara mata a startup quando ele pede uma POC de 6 meses, ele pede a dedicação às vezes do dono e do sócio. E quer dedicação 100%. Olha, cara, isso não existe. Então, e vai chegar nos 6 meses ainda vai falar assim, olha, aprovamos, mas nós precisamos de mais 3. Então, no final, ou você vai ano, te mandar para um CSC para espremer o preço, né? Exatamente. No Brain, a gente tem uma liberdade maior em relação a isso. Fazer as parcerias, comigo, inclusive, né? Depois eu deixo os meus contatos aí para me seguir. Eu já vou deixar os seus contatos quando eu for publicar o podcast. Beleza. Então é comigo a parte de parcerias e novos negócios. E quando a gente tem a liberdade de contratar, a gente não passa pelo fluxo tradicional, porque a gente sabe da velocidade que a gente precisa. E se a gente joga na esteira de um grupo tão pesado de 20 mil pessoas, a gente sabe que vai ter dificuldade de analisar contrato, de cadastrar fornecedor, de espremer o fornecedor pelo preço, de pedir comparações com outras empresas, sendo que o cara tem uma solução única. Então a gente tem uma flexibilidade maior em relação a isso. Isso é positivo para nós, dar celeridade no processo. Uma outra coisa que é importante é saber o estágio da startup. Sim. Né? A gente não vai pegar startups que estão em fase de validação, MVPs e testes. Nós vamos pegar startups que já têm produto pronto, produto que ele já vende, base de clientes, faturamento que não depende exclusivamente de nós. Então tem todos os filtros, mas no Brain Open vocês podem consultar essa base. Nós avaliamos 1.000 oportunidades por ano. Imagina. 1.000 oportunidades foi o do ano passado. E existe uma lacuna muito grande em você vender uma ideia e essa solução se tornar execução, né? O Shark Tank é uma prova disso. Quando você olha lá que eles aprovaram, eu fui no documentário, estava passando as estatísticas das aprovações que eles fazem, quantas realmente para valer fica ali no final do contrato. Então, de cada 10 que eles falam, olha, eu vou comprar a sua ideia, eu vou ser seu sócio, 2 somente, depois deles lerem todas as... concretizam. Mas, Leandro, aproveitando aqui um sejo aqui, para não ficar falando muito de negócio, né? Você tem seu lado cervejeiro, quem te conhece aqui, está ouvindo, sabe disso. Me fala um pouco dessa sua idealização de ir para o lado de tomar uma cerveja e depois criar sua própria marca. Me fala um pouco mais disso. Porque eu sei que você ama, né? Porque geralmente a pessoa... Eu amo o que eu faço, por isso eu criei o Bookmaps. Você ama uma cerveja, então você foi lá e criou uma cerveja.
uma cervejaria, perdão. Bacana. Essa foi uma ideia interessante que ela começou com uma análise de mercado, né? Vocês viram que 4 ou 5 anos atrás, pelo menos em Uberlândia, a gente saiu de 2 fábricas e passou a ter 100 cervejeiros caseiros há 4 anos atrás. Então, o que tinha esse comportamento do mercado, né? Existe uma educação, uma evangelização do mercado quando um amigo seu passa a fazer cerveja em casa e começa a te oferecer, te dá, chama para tomar um churrasco e abre, para comer um churrasco e abre uma cerveja que combina, faz um peixe e abre outro estilo que combina. Então começa a educar o mercado em relação a algo que o brasileiro nunca teve, que era tomar cervejas de fato especiais, sempre era muito caro. As primeiras cervejas alemãs, as belgas, as escocesas, sempre chegou aqui muito caro, importação. Então quando eu comecei a perceber esse salto exponencial de 2 para 100 em um ano, eu falei, tem uma oportunidade de mercado de uma coisa que eu gosto e sou apreciador, né? E aí a gente começou a estudar bastante o processo de se fazer cerveja e como que a gente poderia começar pequeno, mas tendo em vista que a gente já estava pensando grande em ter uma marca, em ter uma identidade visual, em trabalhar estilos que a gente entende que vai harmonizar com comidas da nossa região, em utilizar, por exemplo, mascotes que tem a ver com o cerrado, né? Então eu tenho cada cerveja, ele está vinculado a um mascote, Tatuípa, Tamanduá Vaz, Lobo Stout, então eu vou combinando os animais do cerrado. E então é a veia empreendedora e a veia de quem pensa em inovação. Pensa grande, começa pequeno e como que agora eu preciso escalar rápido. Então Qual que é o nome? Qual que é o nome? Cervejaria Nazaré, né? Legal. E o bar chama Toca da Coruja. Então, a primeira coisa é você produzir algo de qualidade, que as pessoas começam a gostar. Depois é você se legalizar, sair do caseiro e ir para um registro de mapa, ter uma fábrica, etc. Nós inovamos também nesse modelo. Nós não tínhamos 1 milhão para gastar numa fábrica, mas nós tínhamos a possibilidade de criar a primeira cooperativa de Uberlândia e produzir em conjunto com 5 cervejarias. Legal. Então, ao invés de gastar 1 milhão, você divide a conta por 5. Então, a gente legalizou no modelo de cooperativa. E depois a gente precisa desovar agora a cerveja e escalar, então é a criação do bar para isso, que é lá no Grande Amareleusa, inclusive. Então, assim, eu sempre, quando eu aposto num negócio, eu uso os mesmos métodos que eu aprendi. Pensar grande, começar pequeno e escalar rápido. Só fazendo uma observação, Grande Amareleusa, pessoal, é um bairro todo planejado tecnologicamente, tá, para absorver novas startups, empresas de tecnologia também. É um espaço muito legal que fica ao lado da Algartec, né? Então é um espaço, se você for de Uberlândia ou visitar Uberlândia, é um espaço que eu sugiro você visitar. É fantástico. E tem isenção também de ISS, tem algumas vantagens para instalar a sua startup, a sua empresa de tecnologia lá no bairro, porque ele se tornou um micropolo de tecnologia aqui em Uberlândia também. Então é isso. Um outro viés que eu acho que me ajuda a pensar em coisas diferentes é que, além de trabalhar na Algar, além de ter a cervejaria, eu também sou professor, né, na PUC, em algumas universidades aqui. Então, o acesso a pessoas diferentes, esse network grande, então permite que você, ao querer testar algo, você pode usar a sua própria rede, seus próprios amigos, o seu próprio relacionamento. Quantas vezes, né, que eu te convidei no inicinho lá para ir em eventos nossos, experimentar determinada cerveja nossa, e aí ter o feedback seu, né? Não, excelente, pessoal, a cerveja, pode ir lá tomar e sempre me convida, Leandro, pelo amor de Deus. Maravilha. Eu amo a cerveja. Maravilha. Mas assim, Leandrão, você tem essa vida também de professor, então, ou seja, cara, você trabalha 24 horas por dia, praticamente, né? Então, eu acho que isso todo empreendedor sabe na veia como que é. E vamos só passando aqui para finalização, Leandro, porque se não finalizarmos, vamos ficar aqui a noite toda, porque eu já sei como funciona. Só que nossos ouvintes, como funciona, alguma estatística, até para o pessoal que está ouvindo. Fiz já alguns podcasts, e quando o podcast tem 1 hora, ele tem retenção, tá muito boa, retenção de até 91% do áudio. Mas aí depois ele vai perdendo essa retenção, dispersando essa retenção.
Vamos lá, vamos pro final, então. Vamos para finalização. Queria só que você indicasse para nós 2 livros legais. Você quase não gosta de livros, né? Você deve ter 1 milhão de livros na sua casa. Eu estou fazendo podcast, mas nós estamos fazendo via vídeo aqui. Estou vendo atrás de você 1 milhão de livros. Mas indique 2 livros legais que ajudem, possam ajudar, né, as pessoas a encontrar o que vão gostar ou algum direcionamento. Não precisa ser só tecnológico, tá? Digital, mas algum que você fala, cara, isso aqui, se você ler ele, você pode absorver algo legal. Então, 2 livros. Bacana. Eu vou indicar, então, um profissional primeiro e depois o livro da minha vida, que é um pessoal. Tá? Então, o profissional, ele é muito daquilo que as empresas de tecnologia ao redor do mundo que a gente visitou antes de criar o Brain. Nós fomos no Vale do Silício, nós fomos em Israel, fomos na Alemanha, fomos em Portugal, fomos na Nova Zelândia e nós percebemos uma coisa que era padrão nos labs que nós visitamos ao redor do mundo. O uso de métodos ágeis. E de todos os labs e de todas as empresas de tecnologia que usam metodologias ágeis, 62% das empresas usam uma metodologia que se chama Scrum. Sim. Tá? Então eu vou indicar um livro sobre o Scrum, que é um livro muito interessante, que se chama Scrum, né? A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, né? É um livro muito interessante, que ele vai te dar as dicas de como implantar esse método que funciona muito para o desenvolvimento e te ajudar a pensar mais na ótica de valor e entregar coisas mais rápidas para o seu cliente, sempre pensando no conceito de, ao ter uma ideia, eu tenho que pensar grande, começar pequeno, validar isso de forma pequena e depois escalar rápido. Então ele tem essas 3 fases no livro. E agora um livro pessoal, é o livro da minha vida. Quando eu li esse livro, eu repensei toda a forma de trabalhar as áreas da minha vida, que se chama... É um livro do Sêneca, que é um filósofo antigo, que se chama Sobre a Brevidade da Vida. Ele vai falar o seguinte: a nossa vida é muito curta, e ela de fato é. A gente melhorou muito a expectativa de vida do brasileiro com a evolução da medicina, mas a gente está ali em torno de 85 anos de expectativa, é muito curta. Como você pode potencializar a sua vida, sendo que ela é tão breve, né? O Sêneca vai dar dicas. Você pode consumir conteúdos de pessoas que se dedicaram muito para aquilo. Então, por exemplo, se você lê um livro de alguém que essa pessoa demorou 3 a 4 anos para escrever aquele livro, colocar suas ideias naquele livro, ao ler aquele livro, você ganhou 3 ou 4 anos de vida de alguém. Ao ver um filme que demorou 5 anos para ser feito, você ganhou 5 anos da vida de alguém. Então, o meu consumo, né, de conteúdos, seja livros, seja filmes, seja podcasts, vai me ajudar a aumentar a minha vida do ponto de vista de consumir aquilo que as pessoas se dedicaram tanto. Então, numa conversa como essa aqui, quanto tempo, né, o Éder Ferraz levou para ter esse nível de conhecimento e esse tipo de reflexão? Eu estou absorvendo esses anos todos. E a mesma coisa você do lado daí. Então, é um livro que você lê numa sentada, né, do Sêneca. Ele tem vários livros sobre a vida, mas esse sobre a brevidade da vida é maravilhoso. Eu vou deixar o link dele também. E agora, por último, Leandro, me cite 2 pessoas do seu convívio social, não pessoas que já... pessoas famosas, muito pelo contrário, mas pessoas que trabalham com você, talvez, e que você queira falar, cara, esse cara, eu quero falar que esse cara é fodão. Esse cara aqui, tá, eu sei que é difícil, tá? Tem vários, então eu até peço que... Isso é novo, porque você, como você falou de pessoas aí, eu falei, cara, por que não perguntar sobre isso, né? Uma pessoa que não seja externa, mas... Inacessível, né? Que seja acessível a você, que você fala, cara, essa pessoa aqui eu converso com ela sempre, eu acho legal. Qual pessoa? 2 pessoas. E o porquê, fantástico, né? Fantástico. A primeira pessoa que eu vou citar é a Zaima Milazzo. Ela é presidente do Brain hoje. Então, para as mulheres que estão nos ouvindo, a Zaima é uma referência, né, na questão de inovação, uma referência em relação à cultura e esse novo mindset da liderança servidora, e é uma mulher extraordinária do ponto de vista de conhecimento técnico
prático de negócio e nessa possibilidade de fazer coisas novas a partir da colaboração. Então, a primeira indicação é ela. E a outra indicação aí, uma foi profissional, a outra vai ser pessoal. Professor Alcino Bonella. Ele é professor do Departamento de Filosofia da UF. Ele trabalha questões ligadas à ética prática, ou o que a gente poderia chamar de altruísmo eficaz. Como eu ter as minhas ações mais eficazes do ponto de vista da ética, da moral e também daquele momento que eu quero doar algo, ser altruísta, né? O Alcino Bonella é uma das mentes mais fantásticas do país. Ele fez o seu PhD em Oxford com o grande Peter Singer, que é o filósofo da ética prática, e ele está aqui do nosso lado. E ele é super acessível, ele está nas redes sociais. Vale a pena, então, seguir Zaima Milazzo e Alcino Bonella. Nossa, boas dicas, viu, Leandro? Leandro, então, primeiramente, queria te agradecer por seu tempo. Foi muito bom esse papo. Se deixarmos aqui, nós vamos ficar muitas horas, igual eu falei. Temos muitos assuntos, afinal, nos conhecemos há vários anos, começamos a carreira juntos, praticamente. Desde novo, nós começamos a sonhar juntos e passamos todo esse processo até chegar onde nós estamos. E se você quiser falar algumas palavras finais, já para a gente encerrar o podcast. E obrigado também aos que ficaram até esse minuto, aqui, né? Muito bom. Agradecer o convite. É sempre uma honra para mim falar com amigos sobre coisas que a gente gosta, que a gente tem em comum. E sobretudo, sobre a nossa evolução, né? Nós sabemos de onde nós viemos, por isso que a gente pode sonhar grande, saber onde que a gente pode chegar. Obrigado aí pelo momento e a gente se vê em breve. Fique bem. Ok, pessoal. Esse foi o 11º episódio da primeira temporada. Abraço a todos.